Bem-vindos, queridos ouvintes, ao podcast Empreendedores do Reino. Eu sou Diego Alcântara. Estamos emocionados por vocês estarem se juntando a nós hoje para explorar o emocionante mundo do empreendedorismo com base nos princípios e valores do reino. Olá, seja bem-vindo ao podcast Empreendedores do Reino, toda semana trazendo uma palavra de incentivo, motivação e desenvolvimento para você, sua família e seus negócios. Quero agradecer a nossa audiência que tem sempre estado conosco aí, quero agradecer também ao Matheus, junto na pessoa do Laírton também, ao pastor Joel, que tem dado a oportunidade de poder estar aqui, trazendo uma palavra de desenvolvimento e acompanhamento para nossos irmãos, nossos empreendedores. E fico muito feliz hoje de ter aqui conosco nosso irmão Heleno Pedroso, um assíduo cooperador nosso, escritor. Hoje trabalha na Caixa Econômica Federal como engenheiro. Tem a questão de liderança em coaching e gestão de pessoas, isso eu acho fantástico, isso aí eu gosto demais. Professor também de teologia, e isso vale ressaltar os grandes ensinamentos que nós tivemos aqui através da pessoa do irmão Heleno nas escolas bíblicas dominical. Quem quiser pode acompanhar, depois ele vai passar a questão do YouTube ali, os links para acompanhar, que é de grande valia, né? Grandes ensinamentos, como é bom nós podemos estar perto de pessoas sábias, que sabem transmitir o conhecimento com tamanha maestria, e fico muito feliz, irmão Heleno, de ter o senhor conosco aqui hoje. Seja bem-vindo e que Deus te use cada vez mais. Amém, irmão Diego. Para mim é a honra, a alegria é minha de estar aqui nesse programa que já é um sucesso de audiência para a glória de Deus. Amém. Né? E nós estamos aqui para juntos, né, conversarmos um pouco sobre esse tema tão importante, que é a questão do empreendedorismo sobre a visão bíblica, né, sobre a visão cristã. E é um tema tão relevante para os nossos dias. E para mim é sempre uma alegria servir a Deus. Na onde o reino de Deus nos oportunizar, aí estaremos para servir ao Senhor com alegria. Isso é muito bom. Eu vejo que quando Deus nos dá um dom, né, nos dá, digamos, umas qualidades que a gente tem facilidade, eu tenho certeza que a missão que nós temos é transbordar na vida das pessoas. Amém. Eu vejo isso e o irmão tem feito com tamanha maestria. Eu gosto até da minha vozinha Inácia, com quase 80 anos de idade, e ela gosta muito quando o irmão está ministrando ali, tanto na questão da palavra, quanto na questão do ensino, na parte da escola dominical. A minha sogra elogia demais, o irmão fica tão feliz quando é o irmão Heleno que vai dar a escola bíblica. Amém. Deus seja glória. Isso é bom, porque nós vemos que, independente, né, da questão do interlocutor, a idade que ele tem, a mensagem que o irmão consegue transmitir é de tamanha precisão, né, de tamanha clareza, que as pessoas conseguem entender, né? Eu vejo muito Deus na vida do irmão ali, o quanto que Deus tem usado, tem abençoado. Isso é tremendo, né? Eu fico muito feliz e que, igual ressaltando, que Deus continue sempre abençoando. E hoje vamos entrar num tema que eu gosto muito, né? Nessas formações do irmão, questão de gestão de pessoas, a questão dos negócios, a questão do trabalho voltado na questão da Bíblia, né? E começando aqui, né, eu gostaria de ver com o irmão, é comum a gente ouvir que a Bíblia tem a resposta para todas as soluções do mundo, né? Verdade. E eu gostaria de ver com o irmão, isso é verdade? Bem, não necessariamente. A Bíblia, ela não tem resposta para tudo. Pelo seguinte fator, irmão Diego. A Bíblia não foi escrita para saciar a curiosidade humana. O que nós temos na Bíblia é tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O que todo ser humano precisa saber está na Bíblia. O caminho de volta para Deus está na Bíblia. Os princípios éticos e morais que nós precisamos seguir para ter uma vida justa, digna, diante de Deus e diante dos homens, está na Bíblia. Agora, questões secundárias, questões de menor importância, questões relativas à ciência, à curiosidade humana, nem tudo a gente vai encontrar na Bíblia, de fato. Eu vejo até muitas vezes, né, quando nós vemos algumas questões na Bíblia que as pessoas às vezes duvidam, e mais à frente eu estava vendo até um pastor
falando sobre a parte de arqueologia, que na Bíblia já estava com alguns indícios mostrando o que havia lá, e as pessoas até não sabiam a respeito do rei Nabucodonosor, que a linhagem ia até certo ponto, e Nabucodonosor tinha aquele limbo, né? Não Sim. tinha ele ainda. E na realidade era só o pai dele, mas só que daí, na ausência deles, conseguiram encontrar um pergaminho, provas a respeito daquilo que a Bíblia já tinha relatado há muito tempo, e que por falta de conhecimento ainda abrangendo, né, que no limite ainda não havia sido descoberto, as pessoas ainda não tinham a respeito dessas dúvidas. Então, muitas vezes, as respostas não existem ainda, né? Na realidade, a resposta já existe, o que falta é o nosso conhecimento, muitas vezes, né? Na verdade, tem vários exemplos, né, tanto da história, até inclusive da ciência, né? Nós temos exemplos assim, né, de descobertas recentes que vão confirmar o que a Bíblia já afirmava, em linhas gerais, né? Inclusive a questão da Terra não ser plana, da Terra ser um globo, né? Já estava Isaías falando isso em 700 a.C., né? Muito antes de Nicolau Copérnico pensar em nascer, Isaías já falava sobre isso, né? Então nós temos muitos exemplos bíblicos, né, que a ciência ou a história vem hoje mostrar que a Bíblia realmente tinha razão, né? Isso para nossa alegria, inclusive, né, para apontar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, de fato, se a gente querer encontrar as minúcias, todas as respostas, não é esse, porque esse não é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é justamente nos revelar a Deus, é nos mostrar o caminho de volta ao nosso Pai Eterno. Esse é o principal propósito dela. E tudo o que diz respeito à vida e à piedade, inclusive a nossa vida diante dos homens, está relacionado a isso, a nossa postura como filhos deste Pai Eterno. Por isso, a Bíblia também trata desses temas. E isso eu vejo, igual nós estávamos conversando antes, o tanto de assuntos que a Bíblia ela aborda, né? A questão do quanto de ensinamentos a gente consegue extrair para a nossa vida, né? Muitas vezes a gente não tem a resposta na Bíblia porque a gente não está fazendo as perguntas corretas. Verdade. Né? Então, muitas vezes a gente fica preso em determinadas coisas que Deus fala, não, tu não precisa se preocupar com isso. Tem coisas muito mais importantes, que é a nossa salvação, a questão do transbordo, que a gente fala, de transmitir a palavra, aquilo que Deus te colocou, que arde no teu coração. Muitas vezes as pessoas pensam, e eu já vi alguns jovens, a gente conversando, por que Deus me chamou? Né? Por que eu estou aqui? Eu vejo muito, e cada vez mais próximo, eu gostaria até de ver com o irmão, que vai muito daquilo que Deus, a vontade que nós temos. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de dar ensinos, eu gosto de estudar. Eu acho que muito da vontade que nós temos é aonde que Deus gostaria de nos usar. Lógico, tudo de acordo com os princípios cristãos, os princípios da Bíblia. Exato. Eu entendo que sim, isso que o irmão está falando, essa predisposição natural, né, que Deus já coloca diante do ser humano, né? O apóstolo Paulo diz que a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, se nós tem algo em nós que é bom, se existe algo em nós, ainda que de forma natural, que seja bom, mesmo este algo que é natural e que está em nós, também vem de Deus. Então, se Deus já nos predispõe naturalmente para alguma vocação, essa é a ideia de vocação. Então, Deus já nos vocaciona para alguma função, já nos atrai a alguma atividade, a algum trabalho, né? Enfim, esta disposição natural, é dentro dessa disposição natural que vai vir o que nós chamamos, no ponto de vista eclesiástico, de chamado. O chamado de Deus a cada um vem de acordo com a sua vocação, né? Deus não vai chamar alguém para ser um apresentador de um podcast como este, se não houver a predisposição natural a comunicar, né, a interagir, a se relacionar com pessoas, porque isso já é um dom natural que Deus plantou no irmão Diego Alcântara. E então o chamou para cumprir essa missão aqui, por exemplo. É benção demais. Eu vejo que muitos têm dúvidas, né, na questão da Bíblia, e muitas vezes eu me perguntava, né, porque na criação que a gente tem, às vezes era limitada até por falta de conhecimento, né, de não saber interpretar as Escrituras. E eu gostaria de saber do irmão, como a gente fala na questão de pessoas, eu gosto muito nessa questão de gestão, de negócio, o que a Bíblia fala a respeito disso, na questão de gestão de pessoas e a questão dos negócios? A Bíblia ela traz alguns ensinamentos sobre isso? Sem dúvida, a Bíblia traz princípios para nós, né, inegociáveis até do ponto de vista cristão. Em primeiro lugar, a Bíblia nos traz um ideal de justiça. Deus,
é o padrão, o suprassumo da justiça. Ele é a expressão da própria justiça. Nosso Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça divina, ela é perfeita, absoluta, plena. Uma vez que Deus é esse padrão de justiça, aqueles a quem ele chama para ser os seus representantes na terra devem espelhar um comportamento igualmente justo. Então esse é o primeiro passo, né, para todo o nosso trabalhar, seja para o nosso empreender, né, no mundo dos negócios, ou no seu trabalho, no relacionamento, para quem não é um patrão, né, também. O ideal de justiça se permanece o mesmo. O compromisso de ser fiel, ser leal a esse ideal de justiça divino. Além disso, naturalmente, a Bíblia nos traz princípios éticos, princípios que são aplicáveis à nossa vida profissional, alguns bastante específicos, inclusive, né, com relação à prática empresarial, empreendedora e à vida profissional de forma geral. Trazendo nesses, como o irmão falou, na questão de alguns específicos, Certo. qual que o irmão gostaria de destacar? Que seria algo que seria um princípio principal para nós colocarmos? Certo. Eu diria que é o princípio do trabalho. Tá? O princípio do trabalho, ou também a gente poderia chamar, como nós estávamos conversando antes aqui em off, como o princípio do ganho legítimo. Né? A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 10, o apóstolo diz assim, ó, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos, ou seja, ordenança, né, mandamento, mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ó, é impossível que alguém não queira comer, né? Até porque é uma questão de saúde, de subsistência. É natural que o apóstolo está utilizando isso como um recurso argumentativo para dizer que todo o cristão que se preze deve se dedicar ao trabalho. Né? Em outro texto, ele vai dizer, trabalhar com as próprias mãos. Então, o trabalho é o único meio legítimo de se ganhar dinheiro e riquezas. À luz da Bíblia, esse é o princípio máximo, é o princípio básico da vida profissional, da vida empresarial. O trabalho é o único meio legítimo para produzir riqueza, para ganhar recursos. Prestar um serviço, produzir riqueza, servir a alguém com uma intermediação de negócios, uma intermediação financeira, é prestar um trabalho, é produzir riqueza. Oferecer mais-valia, oferecer uma consultoria, prestar um serviço, também é produzir riqueza, também é trabalhar. Então, todo o trabalho do empreendedor, do empresário e mesmo do trabalhador comum, cristão, é o exemplo básico do ganho legítimo. O princípio do ganho legítimo é o princípio principal nessa questão do trabalho e da vida empresarial. Eu vejo muito, meu pai sempre falava, né, o trabalho honesto, ele edifica o homem, né? Muitos têm receio, tem questão de preguiça, ou pode ter algum, falando, Deus não trabalhava, Deus ele só pregava, Jesus no caso, né? E eu vejo muito, eu estava até lendo um livro, pelo contrário, Deus trabalhou muito, né? Tanto que ele já era conhecido como filho do carpinteiro, então com certeza ele administrou a questão de casa, como sendo o irmão mais velho, tudo, fez o trabalho, sendo conhecido por causa disso também, e a maioria do relacionamento, né, de Jesus eram com pessoas de negócio, então ele tinha conhecimento e para isso ele foi estudando, com certeza ele estava no meio do sábio, saber a questão, tinha sabedoria divina, mas a gente vê que Deus ele se empenhava também em poder argumentar, né? Trazendo nessa questão dos princípios para o negócio, para o nosso negócio, o que o irmão acha que feriria esse princípio que pode ser considerado uma afronta ao princípio principal, que é a questão do trabalho ali? No mundo empresarial, né, o irmão como um empresário sabe bem disso, existem algumas práticas, né, que são comuns, né, não é natural, não é correto, não é recomendado, mas são comuns acontecer muitas vezes, que desonram esse princípio. Todo o ganho ilegítimo, todo o ganho abusivo, todo o ganho que contrarie princípios éticos e morais, ele não é um ganho legítimo. Ele não é um ganho de trabalho honesto. Né? E isso não é só questão do mundo empresarial. Né? Mesmo quem é empregado, hoje em dia,
Está sendo muito comum se vender, inclusive na questão das mídias sociais, que a gente está tão hoje exposto a isso, né? Há muita venda de ganho fácil, ganho rápido. Você vai ganhar dinheiro sem sair de casa. Você vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Né? Isso já é uma oferta que para cristão não serve. Porque o princípio básico é o ganho legítimo através do trabalho. Né? Perfeito. Outro exemplo, as pirâmides financeiras, que hoje em dia estão cada vez mais se multiplicando. Pirâmides financeiras não é um ganho legítimo, não é um trabalho. Você, conforme a entrada de novos integrantes na pirâmide, os que já estavam anteriores vão lucrando. Mas vai chegar um momento que a base vai estar grande e a quantidade de pessoas que vão ser feridas vai ser muito maior. Exato. E aí chega o momento da bolha, né? Quando a bolha estoura e aí todos são prejudicados. Né? Quem entrou primeiro acaba muitas vezes sendo beneficiado. Então isso não é um ganho legítimo. Né? No mundo empresarial, né? O que dá arrepios em muitos empresários, sonegação fiscal. Sonegação fiscal é ganho ilegítimo. O que a Bíblia diz a respeito? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Ora, se o empresário pratica a sonegação fiscal, se ele aceita o meia-nota, né, o famoso meia-nota, né, enfim, ele está lucrando uma lucratividade indevida, porque ele de fato está negando-se a cumprir com a ordenança bíblica que ele deve se sujeitar às autoridades. Ele deve cumprir com as suas obrigações fiscais. Ele deve cumprir com o seu compromisso de estar de forma justa e honesta diante de Deus e dos homens. Isso é uma lucratividade indevida. Na sua área, por exemplo, o irmão também tem outros exemplos que a gente poderia citar. Né, nós vemos a maioria, nós temos vários negócios que a gente vê nessa parte, principalmente imobiliário, né, que vem a questão do fisco, a questão de imposto. Ontem até estava conversando com um cliente. Ele trabalhou na questão tributária da prefeitura, né? E ele trouxe realmente uma fala que vai muito ao que a gente está falando. Se todos fizessem da maneira correta, né? Fizessem o recolhimento correto, fizessem a questão das declarações, tudo certinho, com certeza as alíquotas seriam muito menores do que são. Exato. Então, muitos estão sendo prejudicados por aquilo que as pessoas deixam de fazer, deixam de cumprir o papel dela, e outros estão sendo onerados. Então eu vejo que aí começa a questão do problema, que a pessoa ela não consegue ver um todo, ela só vê aquilo momentâneo. Eu não vou pagar muito imposto porque o imposto é muito alto. Mas se todos declarassem de forma correta, com certeza a alíquota seria menor. Exato. Porque aquele imposto, o Estado, ele depende daquilo para aplicar em determinadas situações, ele tem o destino daquilo. Independente se a gente concorda com A ou com B, nós temos que estar sujeito à questão das nossas autoridades. Eles foram colocados por lá e a gente crê que Deus está na questão de tudo que rege a questão tanto das nossas nações, da nossa nação. Então, se a gente for correto, né, com certeza seria menor. Eu vejo várias práticas que é comum, né, igual o irmão estava falando, mas que são fora de ética. Né? Passar por escritura menor, que acontece muito na questão dos negócios, subir a questão de avaliações, passar por um valor que não é. Então, se aproveitar em determinadas, igual nós estávamos conversando, né? Então, tu vê uma família que está colocando o imóvel porque morreu um ente querido, né? E isso faz com que a pessoa se aproveita do imóvel. Ele estava no valor de 100 mil e aí, não, se tu colocar por 50, igual o exemplo que o irmão citou lá, vai vender mais rápido. Aí a pessoa pega por esse valor e passa por 3, 4 vezes mais porque era o valor correto. Então, a gente Até porque é uma situação, nesse caso que o irmão está citando, que a família está numa situação de vulnerabilidade emocional, né? Perdeu o ente querido, enfim. Então... Isso, e ela procura um profissional e tu chega ali se aproveitando da dor. Né? Eu estava vendo
um exemplo nessa semana, um colega falando sobre a questão um cliente foi falando sobre a questão funerária, né? Que Sim. morreu um ente querido dele lá. Na hora que chegou no local lá, o pessoal já empurrou um monte de coisa, flor. Quando ele viu, ele gastou um monte, a pessoa aproveitando do luto, aproveitando aquele sentimento que é a última homenagem que ele vai prestar àquela pessoa, e a pessoa se aproveita. Então a gente tem que tomar cuidado de saber medir. Se ela te procurou, você é um médico, você é um advogado, você vê que a pessoa ela está precisando, você é um corretor, ela está precisando do teu serviço, ela está depositando em ti aquela confiança. Exato. Então tu tem que saber ser correto, né? Às vezes a questão da pressa, tudo, e aquela ganância de querer ganhar rápido, de querer pegar os valores, foge a questão do princípio cristão. Exato, irmão Diego. Aí eu vejo um campo em que o empresário cristão precisa mostrar o seu valor. Como o irmão colocava, se todos realmente não praticassem a sonegação fiscal, é evidente que as alíquotas iriam baixar, né? É a oportunidade para nós, enquanto cristãos, fazermos a diferença. É a oportunidade para o empresário cristão dizer, olha, eu sou empresário cristão, então a minha postura é diferente. Eu não posso seguir o caminho de todos. Por quê? Porque lá em Provérbios, né, no Provérbios capítulo 11, versículo 1, o proverbista vai nos dizer, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então Deus se agrada do peso justo, da negociação justa, transparente, no tempo adequado, no tempo certo, porque isso honra a Deus. Esse é o princípio da justiça, o ideal da justiça, que os filhos de Deus precisam ser fiéis e leais também a Ele. E isso, não, quando a gente fala a respeito da ética, né, não é menosprezando a questão do lucro. Não, né? de forma alguma. Eu gostaria de ver do irmão, na Bíblia, existe, digamos ali, algo que embase a gente ter uma lucratividade honesta através do nosso trabalho, através do nosso serviço? Sem dúvida, o empresário, por natureza do ofício, ele precisa retirar o seu prolabore, os seus proventos, justamente da diferença do spread do negócio que ele faz. Então, haver uma lucratividade em si no negócio é necessário para a sustentabilidade do próprio negócio. Não há nenhum pecado nisso intrinsecamente. O pecado existe, o erro existe, a desvirtuação da profissão e da função existe, quando essa lucratividade se torna exorbitante, injusta, né? E o que a gente poderia colocar como princípio bíblico para isso? Vamos começar com o princípio da não ambição. A Bíblia inteira vai falar contra a ambição, contra ambicionar coisas altas. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 9, ele fala assim, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, ou seja, necessidades básicas, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, observe se querem. Não é os que são ricos, não é os que, por alguma razão, conseguem ser ricos, mas aqueles que não são, mas querem. Os que querem ser ricos, a qualquer custo, a qualquer esforço, estes caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Então, qual seria o princípio para uma lucratividade honesta? Atender necessidades, e o empresário tem as suas necessidades, a empresa tem a sua necessidade de caixa, tem a sua necessidade de investimento interno, sem problema algum, isso faz parte do negócio, não é um lucro exorbitante. Atender à satisfação das necessidades e ter objetivos e motivações puras. Entre essas motivações puras, não há problema algum em o empresário desejar uma vida tranquila, uma vida confortável. Qual é o problema disso? E levando nisso, qual seria, digamos então, né, na questão da ambição, né, voltando nem na questão da ambição, qual seria o limite ético de uma, digamos, de uma vida confortável? Né? Digamos, qual que é que eu não consiga passar
disso e acabar ferindo esse princípio? Isso me faz lembrar o que disse Agur, né? Me mantém com a minha porção acostumada, né? Não me des nem a pobreza nem a riqueza, né? Porque a pobreza pode fazer eu me esquecer de Deus e a riqueza também pode me fazer eu esquecer de Deus. Mas seria basicamente o que seria uma vida confortável? Uma vida que te possibilite desfrutar dos bens e recursos auferidos com alegria, com satisfação. Uma vida em que você tenha ausência de necessidade. Porque o verdadeiro rico não é aquele que tem tudo, mas aquele que não sente falta de nada. Aquele que se contenta com o que o Senhor lhe deu. Porque até mesmo os bens e recursos que Deus dá para cada um de nós, Ele os distribui conforme a nossa capacidade de administrá-los. Então, nem todos vão ser tão prósperos financeiramente como o nosso querido Diego Alcântara. Porque cada um Deus vai dar uma prosperidade de acordo com a sua capacidade. Mas aqueles a quem o Senhor deu mais precisam fazer essa mordomia dos bens de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes 5,18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Certamente o irmão conhece, né, no meio empresarial, porque está neste meio, muitas pessoas que são muito prósperas, mais prósperas que o irmão, mas que não conseguem desfrutar do que têm. Presa naqueles ganhos, preso naquilo, tendo que trabalhar às vezes horas e horas, não consegue curtir a família, não consegue aproveitar a questão das conquistas e vai chegar, e até a saúde acaba indo embora. Exato. E aí, o que diria o Senhor? Louco, o que tu tens, está juntando para quem? Né? Se essa noite te pedir a tua alma, né? na parábola o Senhor fala isso, o que tu tens ajuntado para quem será? Então, a capacidade de desfrutar com prazer, com alegria, é um item importante dessa lição do contentamento. A lição do contentamento é uma forma de manifestar a gratidão. Ser grato a Deus por aquilo que Ele nos deu. Né? Seja pouco ou muito aos olhos dos outros, foi o que Deus deu a cada um de nós. E nós precisamos administrá-los com sabedoria, com responsabilidade, com uma mordomia cristã. Né? Um outro aspecto que a gente pode destacar é a questão da avareza. O que é a avareza? A Bíblia diz que a avareza é a idolatria. Né? Mas o que é a avareza? A avareza é reter mais do que convém. Aquele que retém mais do que convém, ele torna os seus bens, os seus recursos, um Deus em si mesmo, um objetivo em si mesmo. Ele cultiva os recursos, o dinheiro que ele mesmo oferiu. Isso é avareza. A Bíblia condena isso. Lucas 12:15, o nosso mestre diz assim, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Que coisa linda isso. Nossa. Né? Que mensagem clara, profunda do mestre. A vida sua não se resume nos bens que você tem. Não se pode ser medido o seu valor por aquilo que você granjeou, por aquilo que você auferiu, ainda que pela sua capacidade, pelo seu potencial de negócios. Não, a sua vida não se resume a isso. O seu valor é intrínseco, ele é muito mais íntimo, ele é muito mais interno do que essas coisas externas. Então, que nós possamos ter essa visão. Dentro dessa lição de contentamento, uma outra passagem que eu gostaria de citar, para mostrar que como a Bíblia trata dessas questões sem nenhuma preocupação, 1 Tessalonicenses 4:11, o apóstolo diz assim, procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Cuide do seu negócio, em outras palavras, né? Sim. Administre, gerencie o seu negócio e trabalhe com as próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Então, a responsabilidade pela mordomia do negócio, pela mordomia dos bens, a capacidade de ser grato a Deus pelo que já tem e a capacidade de desfrutar daquilo.
Até porque dinheiro é algo perecível. Amar o dinheiro, tornar ele um fim em si mesmo, é um vício nocivo. É algo que é um laço. O dinheiro deve servir a nós e não nós servir ao dinheiro. E eu vejo, até estava lembrando agora, sobre a questão de um estudo, né, que foi feito na questão dos hospitais, com pessoas que já estavam ali enfermas, já no leito de morte, e quando se perguntava para a pessoa o que ela gostaria de fazer, não se via ela falando que ela gostaria de comprar um carro novo, um novo navio, uma nova casa, mudar de país, conseguir um novo relógio, um celular, nada. Às vezes era poder encontrar de novo a família, dar mais um abraço no filho, visitar a mãe, ver a questão do pai, ter contato de novo com a questão da família. Então a gente vê que a questão de ser rico é daquilo de coisas que não se tem valor, que a gente não pode mensurar o preço. Exato. Né? Então, Deus ele nos coloca, né? Eu vejo assim, a questão da mordomia para nós cuidarmos, e principalmente nós temos que ver a questão dos nossos relacionamentos, o quanto que a gente se porta, o quanto que Deus tem nos abençoado, né? Na questão dos nossos limites, tudo, e sempre aptos a ser grato a Deus, né? Lógico, na questão dos princípios, preservando tudo. E quando a gente vê trazendo para nós da questão do empresário cristão, o cristão, ele, na visão do irmão, ele tem uma missão como empresário? Sim, né? Sim, sem dúvida. E qual que seria essa missão? Em primeiro lugar, né, eu gostei da frase que o irmão disse: aquilo que tem valor não tem preço. Né? Perfeito. As coisas que realmente têm valor, elas não têm como ser precificadas. O empresário cristão, ele tem sim uma missão de ser uma luz no meio em que ele está. Ele precisa praticar uma administração que testifique a luz do mundo que ele é. Ele precisa praticar uma gestão dos seus negócios, uma administração dos seus negócios, porque antes de ser empresário, ele é cristão. Então, como cristão, ele precisa se portar com a atitude de cristão. Essa atitude de cristão exige que todo o seu proceder seja um testemunho. Né? Eu vi aqui um programa do nosso pastor e empresário, o pastor Walson, né? Walson. E eu vi que o irmão ainda conversava com ele, e ele falou uma frase que ficou no meu coração. Ele disse que hoje em dia, infelizmente, né, para mim que sou escritor, as pessoas estão lendo cada vez menos. E é verdade. E é verdade. Né? Hoje nós estamos na era do imediatismo, né? Hoje a informação tem que estar na ponta dos dedos, né? E as pessoas não têm nem paciência de ler, elas querem um vídeo que já mostra o que tem que fazer. Ou um áudio que passa num volume 3, 4,5 lá e... Exato, né? Para já saber a resposta direta. E quando é um vídeo, ainda pula aquela parte inicial em que o apresentador pede para escrever. Se inscreve ali, curte, compartilha. Curte, exato, porque já quer a resposta imediata. Né? Mas ele disse o seguinte: como as pessoas não estão lendo, a Bíblia que muitos vão ler é a nossa vida. E isso é muito sábio. Né? No mundo empresarial também é verdade. Muitos empresários, a Bíblia que eles vão ler é a vida do seu colega empresário cristão. É mesmo. A postura do empresário cristão testificará diante dele qual é o comportamento que um filho de Deus deve ter. E a isso pode servir tanto para aproximá-los da verdade do Evangelho, quanto a afastá-los de vez das portas da igreja. A depender do comportamento que ele vê nos nossos empresários cristãos. Né? Isso se vê em qualquer área profissional, em qualquer área profissional se vê isso. No mundo empresarial também não é diferente. Colossenses capítulo 3, versos 23, o apóstolo diz um princípio que serve para todos nós. Ele diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, o empresariar, o empreender, dentro de uma postura cristã, é um empreendimento que deve ser feito sobre a consciência da presença divina, da direção divina, sobre a sensibilidade do Espírito Santo e com a consciência de que você é
sim, uma luz neste mundo. É um caso de mordomia cristã. E se é mordomia cristã, todos nós vamos prestar conta dos recursos que foram aportados às nossas mãos e da forma com que nós os administramos, honrando a Deus ou não, agradando a Deus ou não, aproximando as pessoas de Deus ou não. Uma outra passagem que fala muito forte a respeito desta gestão de recursos e também da gestão de pessoas, né, que o empresário precisa fazer, essa área de gestão de pessoas. E hoje né? é primordial a questão da gestão de pessoas, a questão do relacionamento interpessoal, na parte que a gente lida com as pessoas, porque o trato que você tem com ela, igual o irmão estava falando, que ele lê a nossa vida, né? Se tu se porta de maneira ríspida ou que fere os princípios que você tem na questão de ser cristão, a pessoa, mas ele está agindo de forma equivocada. Às vezes é um, às vezes é outro. Se a pessoa não segue uma linha, né, ela fala assim, mas como assim? Aqui na empresa gosta de brigar, gosta de afrontar, de usar palavras torpes, e aí na igreja é autoritário, agressivo, né? chega agressivo de querer se impor de maneira errada. E aí? Né? Quem que é o Diego que está falando aí? Quem que é o irmão Heleno que está se portando? Então, nós temos que... Eu gostei muito dessa semana, eu vendo um trecho do Ronaldo Dantas, que é um grande empresário na questão imobiliária, ele falando justamente sobre a questão de Cristo. A gente se portar como se estivesse trabalhando para Cristo. É como se Jesus estivesse do meu lado, eu estivesse negociando alguma coisa. Se eu for atender um cliente, Jesus está do meu lado, me acompanhando. Vamos lá, Jesus, agora nós temos que fazer aquele atendimento. Nós temos que fazer essa negociação. A partir do momento que é o que acontece, né? Porque Deus ele está dentro de nós, ele nos vê a todo momento, mas muitas vezes a gente se esquece da presença dele, né? Talvez na correria, tudo, mas ele está a todo momento conosco. Então, o que seria, pelo que eu vejo, a questão do princípio cristão? A partir do momento que você coloca Jesus do lado, tá correto? Né? É o que eu posso estar dizendo, né? Fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Né? Eu estou fazendo um negócio, fazendo uma venda, é uma venda para o Senhor. Né? Estou administrando a empresa que o Senhor colocou na minha mão. Né? Vou fazer o melhor para o Senhor. Né? Vou tratar com o funcionário, vou tratar em honra ao que o Senhor me ensinou. Vou fechar uma negociação de acordo com os princípios que o Senhor me ensinou, servindo ao Senhor, e não apenas aos homens, né? Essa consciência da presença de Deus, né? É imprescindível, né? E Deus, eu vejo que Ele nos capacita, Ele dá a questão das oportunidades justamente, né, de apresentar o reino, de apresentar a palavra de forma simples. Muitas vezes o pessoal acha penoso você falar de Jesus. Às vezes você se portando, a pessoa que está necessitada, está sedenta, ela vai ler na tua vida aquilo e vai te pedir um conselho, a oportunidade de você poder levar a questão de uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério, poder levar, apresentar Jesus para essa pessoa, poder apresentar a palavra para ela através do teu testemunho. Tu não precisa ficar aflorando muito mais através do teu posicionamento, do teu testemunho. Deus ele vai te usar onde você estiver. Perfeito. A própria postura, né, do cristão serve como uma porta para que o evangelho possa chegar àquela pessoa, né? Dentro dessa postura, no trato, nos negócios, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 6, o apóstolo diz assim, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Se o empresário cristão tem essa postura no seu trato com os funcionários, com os outros stakeholders da empresa, com fornecedores, com concorrentes, que podem ser muito bem parceiros em outros negócios. Com certeza. Né? Se ele tem esta postura, não oprima, não engane, ele é transparente, ele é justo, ele é honesto, essa sua postura vai inspirar respeito nos demais, vai inspirar nos demais a conhecer melhor o Deus que ele serve, a ética que ele serve. Isso torna o empresário cristão, sim, uma referência. Isso torna ele uma luz neste mundo. E isto é o posicionamento que honra a Deus e a sua palavra. E o mundo está tão carente, né, desse tipo de referência.
Porque tinha uma frase que eu gostava muito quando eu trabalhei numa época na call center, né? O errado continua sendo errado, mesmo que todos continuam fazendo, e o certo continua certo, mesmo que ninguém não estiver fazendo. Perfeito. Então, se você se portar, mesmo que o normal é você seguir por um caminho que não é correto, permaneça firme. Porque Deus ele vai te honrar nisso. Amém. Né? Deus ele vai te honrar a partir do momento da questão da decisão. Porque talvez aquilo ou é um teste, ou na realidade às vezes não é nem um teste, mas a partir do momento da tua postura, eu falo assim, nossa, mas o meu colega, na outra empresa, eles faziam diferente. Aqui você faz desse jeito porque às vezes tu está abrindo mão de determinado ganho, mas o princípio, o valor é maior. Amém. Né? Você honrar ali a questão dos teus princípios, dos teus valores, o ganho é muito maior do que o financeiro. Né? Vem muito mais na questão da tua credibilidade, na questão do teu posicionamento, da tua imagem. Isso que vai ressaltar para o cliente aquilo que talvez vai ter mais valor do que o ganho que talvez vocês teriam ali. Uma outra postura que nós poderíamos acrescentar nessa questão do testemunho, que testifica de que realmente o empresário é um empresário cristão, é justamente o exemplo de generosidade. Né? É natural que o empresário cristão seja uma pessoa bem-sucedida. Até porque se ele é um empresário, ele sabe administrar os seus negócios de forma razoável, ele vai conseguir oferir uma lucratividade razoável. E se ele é cristão, melhor ainda. Né? Deus vai abençoá-lo no seu trabalhar. Agora, a disposição de ser generoso, principalmente num mundo tão frio, tão insensível como o que nós vivemos hoje, é algo que testifica, sim, aquela disposição de doar liberalmente, de doar-se realmente. Essa postura generosa é um grande exemplo de alguém, de Deus, para o mundo. Né? Porque é o que Deus faz conosco, né? Porque Ele nos abençoa de uma maneira que nós não somos merecedores. E a partir do momento que você consegue abençoar uma outra pessoa sem uma pretensão alguma, né? Somente com o intuito realmente de ajudar, isso traz algo para Deus que é o que Ele faz conosco. Porque Deus ele não precisaria de nós para nada, né? Mas mesmo assim Ele nos abençoa e a única coisa que Ele pede é a adoração, é a questão da reverência. E quanto mais pessoas a gente puder abençoar, poder ajudar, isso a gente só tende a crescer. É verdade. Tem um texto bíblico que reforça isso que o irmão disse, que é Efésios 4, 28, ele falando para os cristãos em geral, né? Não para os empresários em específico, ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, do ponto de vista bíblico, quando Deus dá de sobra para mim, não é para mim colocar fora ou para mim dizer, agora eu tenho de sobra, eu posso gastar de uma forma despretensiosa. Não. Se Ele deu de sobra para mim, é porque eu tenho condições de abençoar alguém. Eu tenho condições de ser generoso. Eu tenho condições de alcançar, suprindo a necessidade daquele que mais precisa, daquele meu próximo que precisa. Isso também é ser luz, ser sal na terra e no mundo. E Deus ele é tão generoso, né, que a partir do momento que a gente adota essa parte da generosidade, Ele nos retribui de maneira muito mais do que a gente faz. É verdade. Né? A gente fala na questão de ser luz e ser sal. O sal, muitas vezes, você nem sente o sabor na comida, mas com certeza você sente a falta dele. Ah, sim. Né? Então, muitas vezes a gente prova determinada, você está num ambiente, às vezes parece que não está fazendo tanta diferença, mas pode ter certeza que através do teu posicionamento, a paz que você leva, o jeito que você transmite a tua vida, né? Contamina as pessoas ao seu redor, a tua ausência vai gerar falta. E isso que eu tenho, eu gosto de adotar essa parte, porque é onde a gente mostra, né, o princípio nosso cristão, de poder ajudar sem querer algo em troca, né, e mostrar para as pessoas o que Deus tem feito nas nossas vidas, sem precisar, às vezes, dizer uma palavra. É verdade. Esse é um ótimo exemplo, né, de realmente uma postura de alguém que expressa as verdadeiras marcas do Evangelho, né, do poder que Deus já exerceu na sua vida. Né? Isso é ser sal.
da terra, ser luz do mundo, né? Mostrar que a ausência é muito mais sentida do que a presença, às vezes. Às vezes a presença, às vezes não seja notada. Não né? seja tão notada, né? Tão realçada, mas a ausência com certeza faz falta. Irmão Leno, nós já estamos caminhando para o final. Passa rápido, hein? Rápido demais. Eu vejo que muitas pessoas têm nos acompanhado. Quero agradecer a presença do irmão. E gostaria de pedir para falar aí conosco, dar uma mensagem final sobre a questão do empreendedorismo, que o irmão tem uma mensagem para transmitir para os nossos empreendedores que estão nos assistindo, as pessoas que têm nos acompanhado aí. Amém. Eu gostaria de deixar então 10 princípios. 10 princípios, até para nós recapitular um pouco do que foi dito aqui durante o programa, né? Mas 10 princípios para uma gestão financeira bíblica. O primeiro, seja justo na precificação. Já falamos aqui de Provérbios 11:1. Balança justa é alegria do Senhor, pesos enganosos são abominação para o Senhor. Seja justo na precificação. Princípio 2, seja um bom mordomo. Administre com responsabilidade os bens e os recursos que Deus colocou na sua mão. Atos capítulo 20, versículos 33 a 34, o apóstolo diz: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então, seja bom mordomo, não ceda à tentação da comparação, não se compare com o colega, com o concorrente. Foque no que o Senhor colocou na sua mão e administre da melhor maneira possível. Princípio 3. Não retenha dos seus donos o bem. Provérbios capítulo 3, versículos 27 e 28 diz: não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas a teu próximo: vai e volta amanhã que te darei, se já tens contigo. Isso fala, por exemplo, de uma gestão do fluxo de caixa responsável. Sabemos que para a empresa é interessante ter dinheiro em caixa, mas se já é daquele o direito e você já tem em caixa, dê o direito. Não se preocupe, o Senhor irá suprir a sua necessidade. Não retenha dos seus donos o bem. Ele também tem necessidade, ele também tem prioridades, ele também precisa dos seus recursos. Princípio 4. Fuja da alavancagem financeira. Para alguns pode ser um termo estranho, mas a alavancagem financeira é justamente aumentar a lucratividade através do endividamento. É quando você você afunda no endividamento contando com uma lucratividade para cobrir a diferença de juros e ainda ganhar ao ferir. Fuja disso. Tenha paciência, espere. O próprio fluxo do negócio, o próprio andamento do negócio, a alavancagem financeira pode ser um lucro fácil a curto prazo, mas vai cobrar seu preço a longo prazo. Provérbios 11:15 diz: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. O que administra apenas os seus recursos. Princípio 5. Não queira sucesso a qualquer custo. Provérbios 20:21. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Princípio 6. Mantenha a cultura de reserva. Empresa? Poupar? Sim, por que não? Tesouro desejável e azeite é na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Provérbios 21:20. Desenvolva e mantenha a cultura da reserva. 7. Desfrute do próprio trabalho. Já falamos aqui, não vou citar o versículo, Eclesiastes 5:19. Princípio 8. Não confie nas riquezas. 1 Timóteo 6:17. Princípio 9, e esse aqui cabe um programa inteiro. Planeje a sucessão empresarial. Não deixe para depois planejar quem vai ser o sucessor que vai dar continuidade ao negócio. E princípio 10. Seja bênção para a sua cidade. Olha que benção. Esse daí eu gostei na questão de sucessão. Os outros princípios também são realmente princípios, algo que é a nossa base, né? Que eu vejo muito disso na questão dos negócios. A gente tem que seguir. Planejar, muitos têm medo, né? Às vezes de colocar alguém, de preparar alguém para o lugar, mas pelo contrário, a gente não tem que ter. Mas e se eu treinar a pessoa e ela for embora? Seja feliz, ela vai ser um parceiro, vai ser alguém que vai prezar pela questão do negócio junto contigo, porque ela sabe o jeito que ela foi tratada aí dentro. Então a gente não tem que ter medo das pessoas que vão. A gente tem que saber que por mais que as pessoas podem ir, muitos vão ficar,
porque sabe da tua liderança, sabe do retrospecto que tu faz, do jeito do empenho que tu tem de não segurar. Eu vejo muitos, até na minha profissão, que as pessoas têm medo de treinar novos corretores por medo de eles se tornarem concorrentes. E na realidade, né, pelo contrário, nós somos pessoas que precisamos de pessoas corretas, honestas e que sigam os mesmos princípios, ou no mesmo caminho ou no caminho diferente, mas se não for junto como colegas, que sejam como parceiros futuros, né? A gente tem que quebrar um pouco esse paradigma nas outras profissões também, não ver a questão de concorrência como um inimigo, pelo contrário, é um parceiro futuro, ou algo que eu vou me espelhar para fazer melhor do que ele, para o meu crescimento também, e não só para a questão de desdém. Então eu gostei muito da questão dos princípios. Moreno, com certeza teremos novos programas aí, fico muito feliz. Eu sei que o tempo foi muito curto, eu gosto de ficar ouvindo, absorvendo a quantidade de conhecimento que o irmão traz, e com a eloquência que eu fico maravilhado, é muito gratificante a gente poder ter um irmão, e é muito honra para nós, né? E eu gostaria de honrá-lo também, dizer que Deus é muito forte na sua vida, o quanto que a maneira que tu transmite esse conhecimento, transmite com tamanha facilidade, com tamanha clareza, e isso me deixa cada vez mais motivado, né, de continuar. E com certeza nos próximos programas eu quero contar com o irmão aí, nos próximos aí, para contar com a gente. Quero agradecer a nossa audiência, tá? O irmão Josemir, que estava aí com a gente, a Raquel, minha cunhada, que Deus te abençoe cada vez mais, Diego Silva, que tem um programa aqui na sexta-feira, grande abraço, meu querido, a irmã Ivane, o nosso querido Michel, que está aí nos acompanhando, o Carlos e o seu, agradecer minha maninha, meu pai, que está me acompanhando lá de São Paulo, saudade de vocês, amo demais, que Deus abençoe cada vez mais. O irmão Semarino Nunes, que esteve aqui conosco, Deus abençoe cada um. Jaqueline, minha sogra, Deus te abençoe cada vez mais aí na tua vida, que tem sido bênção nas nossas aí. A minha esposa que está nos acompanhando, meu pai, que Deus te abençoe cada vez mais. Todos os irmãos que nos acompanharam, que Deus abençoe. Passou muito rápido, mas a gente sabe que quando a gente entra num assunto de tamanha importância e clareza, eu fico maravilhado, a gente nem vê o tempo passar. Verdade. Moreno, que Deus abençoe a tua família cada vez mais, seja esse vaso abençoado aí nas nossas vidas, que tem transbordado cada vez mais. Se quiser deixar mais uma mensagem final aí. Só meu agradecimento pela honra do convite de estar aqui, foi uma alegria estar com todos os irmãos, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, sua família, seu ministério e este programa abençoado, e a equipe da Web Rádio AD Caxias também, que tem sido bênção nas nossas vidas. Perfeito. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe, uma excelente semana, fiquem com Deus. Assim chegamos ao final de mais um inspirador podcast Empreendedores do Reino. Gostaria de expressar nossa sincera gratidão a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Obrigado por dedicarem seu tempo e aprender, crescer e se inspirar conosco.